A notícia que nos servirá de equipamento de mergulho para entendermos um pouco das relações aqui da própria notícia com a sociedade que aí está, mergulhada em mentiras, fake news, é a produzida pelo pastor, vamos chamá-lo assim inicialmente, pastor André Valadão, de Belo Horizonte, que disse nas suas redes sociais que é um escândalo o casamento de pessoas mais velhas com adolescentes entre 14 e 18 anos. E que isso é coisa da esquerda na Colômbia. Só que a notícia, na verdade, sobre esse fato é que ele, ao dizer que isso é coisa de esquerda, atribuindo isso ao governo Pietro, recentemente eleito e empossado, começou a governar agora, há poucos dias, na verdade, ocorreu em 2021, sob o governo do traidor, do direitista, ligados aos esquadrões da morte, Ivan Duque, amigo dos Estados Unidos no roubo das riquezas da Colômbia e da Amazônia, que também é parte da Colômbia. Essa é a notícia. Repitamos. O pastor André Valadão, famoso, que dirige ele e a mulher uma igreja grande em Belo Horizonte, condenou o casamento entre pessoas mais velhas e adolescentes de 18 e 14 anos, atribuindo esta lei à esquerda. Ele não diz, talvez até porque não saiba, no governo do presidente Pietro, recentemente eleito, para dizer que isso é coisa da esquerda. É coisa da esquerda. E que a esquerda vem, diz ele na conclusão, vem para agredir, invadir e destruir. Ele faz uma adaptação lá da parábola do bom pastor, de São João, para dizer: o nosso país não será vermelho, e pede votos para o líder dele, para o mito dele, para o Messias dele, o satânico capiroto Jair Bolsonaro. Essa é a notícia. Com exceção dessa do satânico capiroto, que são termos meus para retratar o que temos aí como desgraça no governo brasileiro. Agora, se o seu André Valadão é pastor de uma igreja e mente tão descaradamente, produzindo fake news para assustar as suas ovelhinhas igualmente covardes e ignorantes, o que resta para a direita fascista, hein? Nada. Nada, porque ele se encontra na mesma panela. Isso que diz o seu André Valadão é coisa que a direita também diz e faz ao produzir fake news com robôs nos meios de comunicação da web. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que
dessa jogada do seu André Valadão, do mentiroso André Valadão, do fake news André Valadão, do covarde André Valadão, é que ele diz uma verdade misturada, empacotada em mentiras, bem como tradicionalmente se faz na mídia. Qual é a verdade? Que realmente existe casamento de pessoas mais velhas com adolescentes de 14 a 18 anos. O que ele não diz é que é na Colômbia, é em outro país. Aqui no nosso país isto não é permitido legalmente. Com o objetivo de atacar a esquerda, de atacar o PT, de atacar os partidos agregados em torno da Frente Brasil Esperança, em torno de Lula. Esse é o objetivo do seu André Valadão. Mentir, caluniar, injuriar. E se diz pastor ainda de uma igreja grande, que ele faz pequena, moralmente pequena, porque ele é um rato moralmente. Agora, qual é a relação disso com a tragédia no Brasil, com Bolsonaro e tal? Ele vê como natural as mentiras, covardes, genocidas, fake news de Jair Bolsonaro. Tanto que ele é amigo de Jair Bolsonaro e da dona Michele, primeira dama do milicianismo no Brasil. O seu André Valadão demonstra também esse ponto, nós temos que ressaltar, além de uma tremenda imoralidade na lida com os fatos, o seu André Valadão demonstra imensa ignorância. Se ele ignora que esta atribuição é de um determinado governante e não de outro, ou se ele mente que ignora, dá mais ou menos a mesma coisa. Isso derruba mais a credibilidade desta gente. Porque se esta gente faz isso com a notícia, faz isso com o jornalismo, faz isso com os fatos, num momento tão grave, no momento de ameaças, no momento em que mentir jorra sangue. Quem é que disse que o seu André Valadão não faz isso com a Bíblia? Quem pode acreditar nas pregações do seu André Valadão? Nos pulos, nas troças, nas cantorias dele? Quem pode acreditar? Qual é a moral que ele tem para sugerir que se acredite no que ele diz? Se ele distorce as notícias dessa maneira. Mas o seu André Valadão, ao mostrar a sua imensa e assustadora ignorância, se relaciona com os ignorantes ao redor de Jair Bolsonaro e o próprio, e os ignorantes estúpidos do mundo evangélico, que não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a cultura hebraica, a cultura judaica, a Galileia como cultura, não conhecem a história, não conhecem as raízes linguísticas, não conhecem nada. Eles abrem a Bíblia e em nome de um tal Espírito Santo, que trocando o nome Espírito Santo por interesses e jogadas comerciais deles, o inspiram a dizer as asneiras que dizem, mentindo sobre os fatos
e mentindo sobre a Bíblia e mentindo sobre tudo. O que restará de cristianismo desse tipo do seu André Valadão serão apenas cinzas, picumãs, cheiro de fumaça, porque tudo isso se tornará no andamento da verdade da história. Vivemos num país empacotado na mentira, na covardia e na desonestidade intelectual. Aqui muito bem, nesse sentido, muito bem, parabéns, muito bem representada pelo seu André Valadão. Que acolhe na sua igreja assassinos, estupradores, e diz que, sei lá, se converter, não sei lá se converteram ou não, mas que se calaram. Não contam o que ocorreu com eles. É vergonhoso, sim. A própria notícia aqui de um jornal laico, de um jornal secular, de jornal que não lida com o sagrado, que é o Brasil 247. Isto são elogios. Deus o livre, lidar com o sagrado dessa maneira como o seu André Valadão lida. Esse jornal fala que ele mente, que o seu André Valadão mentiu deslavada e vergonhosamente. Isso significa dizer que até fora do círculo dito cristão, se bem que isso não é cristianismo, isto é vergonhoso ver pastor mentindo desta maneira. Para atacar a esquerda, para atacar esse movimento nacional abrangente que o povo brasileiro quer fazer em paz, abraçado à verdade, para livrar o nosso país da desgraça que o mito dele, o Messias dele, o capiroto do Brasil, Jair Bolsonaro, faz para estragar o Brasil, destroçar as nossas vidas. No momento que o povo se esforça para libertar esse país, vem um mentiroso, covarde, se unir ao que há de pior nesse país para puxar para baixo, para dentro da latrina, o que resta de um mínimo de dignidade em nosso país. Mas eu estou tranquilo. Quem marchará direto para a latrina será gente como o seu André Valadão, que mergulhará num balão de detritos, de mentiras, de fake news, de nojeiras que vêm sendo arrastadas sobre as crostas da sociedade brasileira. Bom trabalho esse, jornalístico do Brasil 247. Precisamos desvendar essa lixeira toda para nos livrarmos, enquanto nadamos e mergulhamos, de toda esta borrasca que se movimenta sobre as águas da verdade. Abraços proféticos e revolucionários, enquanto aguardamos o dia da vitória, para vermos gente como o seu André Valadão prestar contas na justiça pelas mentiras e pelos crimes que pratica.